Oi, gente, tudo bem? Quarta-feira dessa semana, o governo brasileiro leiloou ou tentou leiloar 4 lotes da seção onerosa do pré-sal. Esse é o tema da conversa do PH de hoje. Roda aí a vinheta. Pois é, gente, a expectativa gerada em torno do mega leilão de 4 lotes da seção onerosa do pré-sal ocorrido na quarta-feira foi parcialmente frustrada. Da expectativa de arrecadar 106 bilhões de reais, foram arrecadados pouco menos de 70 bilhões e apenas 2 dos 4 lotes foram leiloados. Por sinal, os 2 lotes arrematados foram arrematados pela Petrobras, isso mesmo. Não fosse a Petrobras, o leilão teria sido um fracasso total, porque nenhuma empresa norte-americana, nenhuma empresa inglesa, norueguesa ou francesa se interessou pelos lotes disponibilizados pelo governo. Mas nós temos que entender algumas coisas em relação a esse episódio da quarta-feira. A primeira coisa que eu queria chamar a atenção é que talvez a falta de credibilidade diante das relações internacionais fracassadas desses primeiros 11 meses do atual governo possa ter sido um indicador de que as empresas petroleiras estrangeiras não veem no Brasil um bom cenário de negócios. Afinal de contas, iriam ter que investir bilhões para adquirir esses campos, né? Uma outra coisa que eu queria chamar a atenção é para a pujança da estatal brasileira Petrobras. Uma empresa que detém uma das melhores tecnologias mundiais de exploração de petróleo em águas profundas, que demonstra interesse em fazer essa exploração e que foi quem salvou realmente o leilão, né? Eu queria chamar a atenção para alguns aspectos, né? A Petrobras ela vai fazer o pagamento desses 60 bilhões, quase 70 bilhões, agora no dia 27 de dezembro. E o governo vai ratear uma parte desse dinheiro, tirando os 34 bilhões que ele tem que repactuar com a empresa brasileira Petrobras. Ele vai dividir parte desses recursos com a própria União, que fica com uma parte, 15% para os estados e o Distrito Federal, 15% para os municípios brasileiros e 3% para o estado do Rio de Janeiro, né? Então eu penso que a partir desse desenho, o governo tem dito que esse recurso vai ser importante para tampar rombos de estados e municípios, e penso eu que isso é um equívoco, né? Por quê? A gente sabe que o petróleo é um recurso finito. E os países do mundo, pelo menos os países do Oriente, a Noruega, que é um grande país produtor de petróleo, eles estão investindo os royalties resultantes da exploração do petróleo em desenvolvimento tecnológico, em infraestrutura, preparando os seus países para que, quando essas reservas acabem, o país possa ter outras atividades que mantenham o país num nível de desenvolvimento satisfatório. É assim nos Emirados Árabes, é assim no Catar, que estão desenvolvendo uma indústria de turismo, uma indústria hoteleira bastante pujante. É assim na Noruega, que está desenvolvendo tecnologia para substituir a matriz petrolífera quando acabar. E no Brasil nós vamos usar o dinheiro desses royalties para quê? Para exatamente repassar a estados e municípios, cobrir rombos de más gestões estaduais e más gestões municipais. Então penso que aí reside um grande equívoco, né? A seção onerosa, ela nasceu em 2010, quando, após se descobrir em 2007 o petróleo do pré-sal, o governo cedeu à Petrobras, ainda no governo Lula, né, a possibilidade de explorar na área do pré-sal até 5 bilhões de barris de petróleo. Depois se viu que as reservas eram bem maiores que isso, né? E aí se pensou nesse leilão chamado de mega leilão, para que outras empresas pudessem explorar essas reservas e o país pudesse ter acesso a esse material. Penso eu que aí a gente tem que refletir primeiro nesse aspecto que eu acabei de abordar, do correto investimento desse recurso, e segundo, mirar na Petrobras. A Petrobras só não arrematou todos os lotes porque o custo da exploração inicial, o investimento inicial, é da empresa que arremata. E se a Petrobras arrematasse todos os lotes,
ela iria ficar descapitalizada com um nível de endividamento muito elevado. Então, por isso que talvez, dentro da sua estratégia, ela optou por arrematar apenas 2 lotes, né? Mas penso eu que, se a Petrobras for explorando gradativamente, sem essa pressa, sem essa ânsia de colocar todos os lotes de uma vez só à venda, a Petrobras poderia ser a grande empresa exploradora do petróleo do pré-sal, devolvendo ao governo brasileiro e à sociedade brasileira os royalties dessa exploração, sem envolver empresas estrangeiras que iriam ficar com parte desse lucro, né, gerando riqueza nesses países de origem. Então penso que aí tem algumas lições que nessa fala que eu coloquei agora a gente pode tentar tirar, né? Fundamentalmente, o governo ele tem que deixar a Petrobras, através do seu conselho, funcionar sem ingerência política, como houve no passado, porque a empresa, quando por si só faz sua gestão, ela demonstra resultados bastante positivos para ela, gerando empregos, e para o Brasil, gerando royalties dessa grande riqueza que nós possuímos, né? Então eu acho que é fundamental que a gente conclua esse vídeo com essa percepção de que a Petrobras é realmente uma joia brasileira. Se fala aí em privatizar a Petrobras daqui a 1 ou 2 anos, eu acho que isso é um grande equívoco que qualquer governo pode cometer, né? E ela deve ser sim utilizada como uma ferramenta de exploração de uma grande riqueza que a natureza nos deu, mas que é uma riqueza finita, e que esses recursos extraídos a partir da exploração do nosso petróleo devam de fato ser investidos não em pagamento de rombo de dívidas de estados e municípios mal geridos, mas sim na criação de um fundo de desenvolvimento tecnológico de infraestrutura para o país se preparar para o momento em que o petróleo acabar, certo? Então esse é o meu comentário de hoje. Clica aí no curtir, compartilhe o nosso vídeo. Forte abraço a todos e até a próxima.